Olá, estudantes! Hoje eu venho terminar a leitura da história que nós iniciamos na semana passada. A lenda, cujo título era A Linha Mágica, trata da história de um jovem que tinha muita dificuldade de aguardar os acontecimentos e de repente recebe uma bola com uma linha que tinha o poder de acelerar o tempo. E durante sua vida, quando as coisas ficavam difíceis, ele puxava um pouquinho a linha com o intuito de acelerar o tempo. Eu vou deixar um pedacinho de uma peça que conta a história de Pedro e em seguida eu vou continuar a leitura mais ou menos do ponto de onde eu parei. A peça conta a história de Pedro, um menino inquieto e bastante ansioso, que apesar de ainda ser uma criança, sonha em ser igual às outras pessoas. Bem que já podia ser de tarde pra eu poder brincar lá fora. Mas não tem desculpa que cola. Um montão de coisas pra fazer e eu aqui preso na escola. Atenção, crianças. Sempre que faz alguma coisa, o menino já está pensando em outra. Você não vem almoçar? Não, eu comi na casa da Lisa. Comeu direitinho? Sim, Comeu toda a salada? sim, mãe. Agradeceu a mãe da Lisa? Sim. E você tem lição, filho? Tem, mãe. Mas sabe o que é? É uma lição muito fácil. Porque é um ditado. Pedro! Mãe, por favor. Eu prometi pra minha amiga Lisa que hoje eu ia ensinar ela a empinar pipa. Você precisa deixar eu ir por duas razões. Uma, é o que ela mais quer na vida dela. Dois, só eu posso ajudar ela nessa empreitada. Você precisa deixar eu ir. Mãe, por favor. Ai. Tá bom. Fica parado no canto esperando, vem. Deixa sua voz sair do peito, deixa o pensamento. Então, em um belo dia, Pedro recebe de uma mulher misteriosa uma linha mágica que lhe permite avançar no tempo. Tem uma linha aqui comigo Ah, é? e ela é mágica. Mágica. É uma linha mágica. Como assim? Essa aqui, Pedro, é a linha da sua vida. Posso ver? Não. Você toma cuidado. E se você puxa, o tempo passa mais rápido, a sua vida pula pra frente. Basta dar um leve puxão. E uma hora vai passar como se fosse em um segundo. Terminado o serviço militar, Pedro decidiu não mais puxar a linha, exceto por uma necessidade absoluta. Afinal, era a melhor época de sua vida e não queria que acabasse tão rápido assim. Mas ele deu 1 ou 2 puxões na linha só para antecipar um pouco o dia do casamento. No dia do seu casamento, todos estavam felizes, inclusive Pedro. Ele mal podia esperar para mostrar a Lise a casa que construíra para ela. Durante a festa, lançou um rápido olhar para sua mãe e percebeu que o cabelo dela estava ficando grisalho, envelhecera rapidamente. Pedro sentia uma pontada de culpa por ter usado a linha com tanta frequência. Dali em diante, só puxaria se fosse estritamente necessário. Alguns meses mais tarde, Lise anunciou que estava esperando um filho. Pedro ficou entusiasmadíssimo e mal podia esperar. Quando o bebê nasceu, ele achou que não ia querer mais nada na vida. Mas sempre que o bebê adoecia ou passava uma noite em claro chorando, ele puxava a linha um pouquinho para que o bebê tornasse a ficar alegre e saudável. Os tempos andavam difíceis, os negócios iam mal e chegaram ao poder um governo que mantinha o povo sob forte arroxo e pesados impostos, e não tolerava oposição. Quem quer que fosse tido como agitador era preso sem julgamento, e um simples boato bastava para condenar um homem. Pedro sempre fora conhecido por dizer o que pensava e logo foi preso e jogado numa cadeia. Por sorte, trazia a bola mágica consigo e deu um forte puxão na linha. As paredes da prisão se dissolveram diante dos seus olhos. Pedro viu-se de volta ao lar com a família, mas era agora um homem de meia idade. Durante algum tempo, a vida correu sem percalços e Pedro sentia-se relativamente satisfeito.
Um dia olhou para a bola mágica e surpreendeu-se ao ver que a linha passara da cor dourada para a prateada. Foi olhar-se no espelho. Seu cabelo começava a ficar grisalho e seu rosto apresentava rugas onde nem podia imaginá-las. Sentiu um medo súbito e decidiu usar a linha com mais cuidado ainda do que antes. Lizzie dera-lhe outros filhos e ele parecia feliz como chefe da família que crescia. Mantinha a bola mágica bem escondida, resguardada dos olhos curiosos, sabendo que se alguém descobrisse seria fatal. Cada vez tinha mais filhos, de modo que a casa foi ficando muito cheia de gente. Precisava ampliá-la, mas não contava com o dinheiro necessário para a obra. Tinha outras preocupações também. A mãe estava ficando idosa e parecia mais cansada com o passar dos dias. Não adiantava puxar a linha da bola mágica, pois isso só aceleraria a chegada da morte para ela. De repente ela faleceu. E Pedro, parado diante do túmulo, pensou como a vida passara tão rápido, mesmo sem fazer uso da linha mágica. Uma noite, deitado na cama, sem conseguir dormir, pensando nas suas preocupações, achou que a vida seria bem melhor se todos os filhos já estivessem crescidos e com as carreiras encaminhadas. Deu um fortíssimo puxão na linha e acordou vendo que os filhos já não estavam em casa, pois tinham arranjado empregos em diferentes cantos do país e que ele e a mulher estavam sós. Seu cabelo estava quase todo branco e doíam-lhe as costas e as pernas quando subiam uma escada, ou os braços quando levantavam uma viga mais pesada. Lizzie também envelhecera, estava quase sempre doente. Ele não aguentava vê-la sofrer, de tal forma que lançava a mão da linha mágica cada vez mais frequentemente. Bastava ser resolvido um problema e já outro surgia em seu lugar. Pensou que talvez a vida melhorasse se ele se aposentasse, pois poderia cuidar de Lizzie sempre que ela adoecesse. O problema era a falta de dinheiro suficiente para sobreviver. Pegou a bola mágica então e ficou olhando. Para seu espanto, viu que a linha não era mais prateada, mas cinza, e perdera o brilho. Decidiu ir para a floresta, dar um passeio e pensar melhor em tudo aquilo. Já fazia muito tempo que não ia àquela parte da floresta e foi difícil encontrar o caminho que costumava percorrer. Acabou chegando a um banco no meio de uma clareira. Sentou-se para descansar e caiu num sono leve. Foi despertado por uma voz que chamava pelo nome. Pedro, Pedro. Abriu os olhos e viu a mulher que encontrara havia tantos anos e que lhe dera a bola prateada com a linha mágica dourada. Apresentava a mesma idade que tinha no dia em questão, exatamente igual. Ela sorriu para ele. E então, Pedro, sua vida foi boa? Perguntou. Não estou bem certo, disse ele. Sua bola mágica é maravilhosa. Jamais tive de suportar qualquer sofrimento ou esperar por qualquer coisa em minha vida. Mas tudo foi tão rápido. Sinto como se não tivesse tido tempo de aprender tudo o que se passou comigo, nem as boas nem as ruins. E agora falta tão pouco tempo, não ouso mais puxar a linha, pois isso só anteciparia a minha morte. Acho que seu presente não me trouxe sorte. Mas que falta de gratidão, disse a mulher. Como você gostaria que as coisas fossem? Talvez se você tivesse me dado uma outra bola que eu pudesse usar a linha para fora e para dentro também, talvez então eu pudesse reviver as coisas ruins. A mulher riu-se. Está pedindo muito. Você acha que Deus nos permite viver nossas vidas mais de uma vez? Mas posso conceder-lhe um último desejo, seu tolo exigente. Qual? Perguntou ele. Escolha, disse ela. Pedro pensou bastante. Eu gostaria de tornar a viver a minha vida como se fosse a primeira vez, mas sem a sua bola mágica. Assim poderei experimentar as coisas ruins da mesma forma que as boas, sem encurtar a sua duração. E pelo menos minha vida não passará tão rápido e não perderá o sentido como um devaneio. Assim seja, disse a mulher, devolva-me a bola. Ela esticou a mão e Pedro entregou a bola prateada. Em seguida ele se recostou, fechou os olhos exaustos. Quando acordou, estava na cama. Sua jovem mãe se debruçava sobre ele, tentando acordá-lo carinhosamente. Acorda, Pedro. Não vai chegar atrasado na escola. Você estava dormindo como uma pedra. Ele olhou para ela surpreso e aliviado. Tive um sonho horrível, mãe. Sonhei que estava velha e doente, que minha vida passara como num piscar de olhos, sem que eu sequer tivesse algo para contar. Nem ao menos algumas lembranças. A mãe riu e fez que não com a cabeça. Isso nunca vai acontecer, disse ela. As lembranças são algo que todos temos, mesmo quando velhos. Agora ande logo e vá se vestir. A Lizzie está esperando por você. Não deixe que ela se atrase por sua causa. Essa é mais uma linda história que trata do tempo e da forma como nós lidamos com ele. Desejo a todos um bom dia e ótimos estudos.